Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos mais uma vez aqui hoje para falar um pouco sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Como sempre, antes de nós começarmos as nossas reflexões, nós vamos fazer uma prece. Vamos então fechar os nossos olhos, mentalizarmos Jesus, pedindo a Ele que nos envolva a todos nós, envolva o nosso lar, nossos amigos e familiares, e que essas reflexões que vamos fazer hoje, a gente possa fazer uso no nosso dia a dia. E assim, em nome de Jesus, iniciamos as nossas reflexões. Que assim seja. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, o item 1 a 3. Nós vamos ler um trechinho do item 1, que esse item se chama Fazer o Bem Sem Ostentação. Tomai cuidado de não fazer as vossas boas obras diante dos homens, para serem vistas por eles. De outro modo, não recebereis a recompensa de vosso Pai que estás nos céus. Então, pois, quando derdes a esmola, não façais soar a trombeta nas ruas, para serem honrados pelos homens. Eu vos digo em verdade, que receberam a sua recompensa. Mas, quando derdes esmola, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, a fim de que a esmola esteja em segredo, e dela vos dará recompensa. Mateus, capítulo 6, o versículo 1 a 4. Então, quando Jesus nos dá essa recomendação, ele já conhecia a nossa natureza. Ele sabia que sempre que a gente fizer alguma coisa, nós estamos esperando algum tipo de recompensa, ou como diz o popular, nós queremos confete. Na década de 70, eu conheci um senhor que contou um caso bem interessante. Esse caso aconteceu lá no interiorzão de São Paulo. Uma comunidade que fazia aquelas campanhas do alimento, campanhas do quilo, onde as pessoas passam nas casas arrecadando os alimentos, depois entregam para as comunidades, para as pessoas que estão necessitando. Então, o líder desse pessoal, dessa comunidade, leu essa recomendação de Jesus aí, fazer o bem sem ostentação. Então, ele teve uma ideia, de colocar essas palavras de Jesus ao pé da letra. Ele comprou um saquinho para cada um, colocou na mão esquerda e lá iam eles arrecadar o alimento e entregar esse alimento. Então, na cabeça dele, a mão está coberta, então não está vendo, não estamos vendo o que estamos fazendo, dando a mão esquerda, a mão direita, enfim. Então ele teve essa ideia, ele levou as palavras de Jesus ao pé da letra, teve uma atitude muito simplista. Mas por que eu contei esse fato, esse caso que aconteceu há tanto tempo? Porque às vezes nós também, diante dessa recomendação de Jesus, a gente passa batido. Mas o que ele falou aqui, que a vossa mão esquerda não sabe o que a vossa mão direita faz, isso a gente já faz. Eu dou minha doação lá e não quero que escreva meu nome, ou eu não quero sair na coluna social, eu não quero meu nome no livro de ouro. Mas essa recomendação de Jesus é muito mais ampla do que isso, ela é profunda, ela é muito rica. Nessa recomendação requer que para a gente fazer uma análise disso tudo que ele falou, requer estudo de caso, rever as nossas atitudes e trazer essa recomendação para os nossos dias. E também fazer uma série de questionamentos, refletir sobre tudo isso. Mas agora nós vamos lá buscar na fonte, no Livro dos Espíritos. Será que Kardec se preocupou com essa recomendação de Jesus? O que será que Kardec fala sobre isso? Nós vamos lá na pergunta 630. Como distinguir o bem do mal? Como que eu vou saber quando eu estou fazendo bem, quando eu não estou fazendo? Então a resposta que deram a Kardec é a seguinte: o bem é tudo que está de acordo com a lei de Deus e o mal é tudo que dela se afasta. Ora, qual é a lei de Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí estão a lei e os profetas, como disse Jesus. Ora, se eu amo a Deus, eu vou respeitar
esse planeta que nós estamos vivendo, respeitar as pessoas que estão nele e também, se eu me amo, eu vou amar ao próximo, isto é, eu vou respeitar o próximo, eu vou cuidar do próximo. Então, esta é a lei. Aí ele faz uma pergunta bem inteligente, as perguntas dele são muito inteligentes. O homem tem meios para distinguir por si mesmo o bem e o mal? Como que eu vou saber o que é o bem e o mal? Eu já sei o que é, mas como eu vou distinguir? E ele diz, sim, quando ele crê em Deus e quando ele quer saber. Deus lhe deu a inteligência para discernir um do outro. Às vezes eu não quero saber. Eu estou na zona de conforto, eu estou bem, minha família está bem. Então por que eu vou querer saber distinguir o que é bem, o que é do mal? Está tudo bem comigo. Então aí eu não quero. Então ele diz, quando ele quer saber. E aqui Deus deu inteligência para isso. Por isso nós falamos da reflexão. É importante refletir sobre cada fato que acontece em nossa vida. Depois ele diz aqui também, e o bem é uma lei natural, está dentro de todos nós essa lei natural. Esse bem pode estar escondidinho lá, mas todos nós temos o bem dentro de nós. Por exemplo, quando nós comemos muito, o que acontece? Nós passamos mal, é um alerta, é uma luz que acende lá dentro da gente. Quando trabalhamos além da conta, nós ficamos cansados, porque eu excedi a quantidade de trabalho que eu podia trabalhar. Então é meu corpo lá fazendo um alerta. Quando falamos na parte emocional, né? Falo algo que não deveria ser falado. Meu Deus, não deveria ser falado isso para a pessoa. Aí nós ficamos incomodados, né? Então é tudo a nossa consciência que está lá dentro nos alertando. E tem um lado positivo também. Quando nós dormimos bem, quando nós tomamos um banho revigorante, então que a gente se sente bem. Então é um alerta, estou indo para o lado certo. Quando nós fazemos uma prece do coração bem feita, quando lemos uma mensagem otimista, então tudo isso nos faz sentir bem. Então é preciso uma análise, está lá dentro da gente. Então é preciso a gente ver quando que essa luzinha acende, quando que estou indo no caminho certo, quando que eu estou sentindo incomodado. E aqui também Kardec se preocupou pela questão da esmola, que Jesus disse lá, né? Quando derdes a esmola, aí Kardec pergunta, que pensar da esmola? Aí a resposta, o homem reduzido a pedir esmolas degrada moral e fisicamente, ele se embrutece. Então a pessoa, pedir a esmola, às vezes ela é ofendida, recebe palavras que possam magoar, que possam machucar. Então o que acontece? Ela vai embrutecendo. Então ela acaba, ficando naquela vida, sempre naquele círculo vicioso de pedir, de ouvir ofensas, e assim ela tende a se embrutecer. Aí ele continua na resposta. Numa sociedade baseada na lei de Deus e na justiça, deve-se prover a vida do fraco, sem humilhação para ele. Deve assegurar a existência dos que não podem trabalhar, sem deixar à mercê do acaso e da boa vontade. Quem não pode trabalhar? Crianças, idosos, pessoas doentes, acamadas, elas não podem trabalhar. Então cabe a nós dar uma assistência a essas pessoas e não deixar o acaso ou a boa vontade, algo vai suprir, a minha oração vai suprir. A oração ajuda, mas não é só isso. Precisamos dar uma assistência para essas pessoas que não têm condição. E aí, então, a 888A, ele completa. Então, condenais a esmola? É condenado a esmola? Olha a resposta. Não, pois não é a esmola que é censurável, mas a maneira como ela é dada. Como estamos dando a esmola? Pega aí e vai embora. Pega esse dinheiro e sai. Ou às vezes a gente ofende a pessoa, passa um sermão nela, Olha o que você fez, você está merecendo isso. Ou a pessoa está lá com fome, pede algum dinheiro e a gente quer fazer uma oração comprida, quer ler um texto lá do Novo Testamento. Agora não é hora. O que a pessoa precisa agora é de uma assistência, ela está com fome, ou ela está com dor. Então ele que diz, é a maneira que estamos dando essa esmola, porque as pessoas precisam comer, então a esmola não é censurável. E ele diz uma coisa bem interessante aqui, o mais necessitado nem sempre é o que pede. Às vezes a pessoa que está doando, ela é mais necessitada. Ela está cheia de vaidade, cheia de orgulho, então nesse sentido ela está mais necessitada do que aquele que está pedindo. E nessa resposta aqui ele também cita aquela frase de Jesus, que não saber a vossa mão esquerda o que dá a mão direita, não fazer alarde sobre o que nós estamos fazendo. A 889.
Não há homens reduzidos à mendicidade por sua própria culpa? Todos nós conhecemos um mendigo, uma figura folclórica na nossa região, né? Eles recebem algum apelido e eles sempre têm uma história de vida. Como é que a pessoa chega a ser mendigo? O que aconteceu para ela chegar naquela situação? Então eu já conheci alguns que trabalharam em navio, falavam inglês e tudo isso por uma decepção ele acabou caindo na mendicância. Outros tiveram uma decepção amorosa, outros a família não se davam bem com a família, enfim, caíram nessa situação. Olha a resposta, ele pergunta se não é por sua própria culpa. Sem dúvida, mas se uma boa educação moral lhes tivesse ensinado a lei de Deus, não teriam caído nos excessos que levaram à perda. Então é a educação moral, aquela educação que faz reviver as nossas virtudes. Todos nós temos virtudes, salienta as nossas virtudes e vai diminuindo os nossos vícios. Então essa educação moral é muito importante, não apenas a educação da escola, mas essa educação moral. Então prestar atenção nas nossas crianças, já ir colocando essa educação moral para elas. E assim para elas também difundirem aí, não só no futuro próximo, mas também no presente. E ele diz, olha, é disso sobretudo que depende a melhora do vosso globo. Então a melhora do nosso globo está aqui, na educação moral. E é fato, né, que o nosso interesse pessoal ainda fala mais alto, né? Nós ainda usamos muito uma moeda de troca, como aquela criança, né, que você sai com ela, ela fala, se eu me comportar bem, eu ganho chocolate? Então, desde pequeno a gente tem essa moeda de troca, né? Eu, quando criança, eu era católica, eu só ia à missa com uma troca lá. Eu ia à missa, mas eu ganhava um caçulinha, um guaranazinho e uma coxinha. Então era a minha moeda de troca da época. Então isso ainda está dentro de nós, a gente precisa se analisar. Vamos ver no campo profissional. Então a gente escolhe a profissão como? Às vezes não escolhe a profissão que eu gosto. Ah, aquela profissão que eu gosto, ela não vai dar dinheiro, não vai dar status. Então eu escolho uma profissão que eu não gosto, porque ela vai me dar status, vai me dar um salário. Então eu chego cedo, eu saio mais tarde, eu cumpro todas as minhas obrigações, mas qual é o meu intuito? O intuito é de servir? O intuito é de ser uma pessoa melhor? O intuito é de ajudar a sociedade? Não. Eu estou querendo aí um salário melhor, estou querendo aí uma paga, um reconhecimento. Então, por isso que existem tantas pessoas no campo profissional, às vezes doentes, descontentes, porque ela está sempre trabalhando nesse sistema de troca, ela quer um reconhecimento, ela não faz aquilo por prazer, para melhorar uma sociedade. Também tem aqui, a gente vai ver no campo espiritual. Por que eu faço bem? Ah, eu quero me dar bem no além, eu quero ir para o céu, eu quero agradar ao plano espiritual, eu quero agradar a Deus. Então eu estou sempre usando essa moeda de troca. Eu quero me dar bem quando eu desencarnar, do outro lado, enfim. Então vamos nos colocar um pouco no lugar dessa pessoa necessitada. Como que está uma pessoa que vem pedir ajuda para a gente? Do lado material, imagina só, eu não posso escolher minha comida, tá? Hoje eu posso escolher o que eu vou almoçar, o que eu vou jantar. Essas pessoas necessitadas, elas comem o que vier. Então, eu não posso escolher minha comida, eu não posso escolher minha roupa, a roupa que vier, que eles vão me dar. Eu não posso escolher a cor. A minha roupa não tem meu cheiro, tem o cheiro das outras pessoas. Então, imagina como vivem essas pessoas. E do lado emocional, né? Aquelas pessoas que vêm nos pedir ajuda, mas elas deram um passo errado, elas são rejeitadas pela sociedade, elas foram caluniadas. Então imagina como estão essas pessoas. E nós sempre esperando uma gratidão, essa moeda de troca. Então aí a gente faz a pergunta, o que nós somos? Somos mais servidores ou mercadores? Estamos sempre fazendo troca com alguma coisa, vendendo a nossa ação, a nossa caridade, o nosso ato de fazer o bem. É preciso muito análise. Então, o Richard Simonetti ele fala uma coisa muito interessante em um dos livros dele, que a nossa vocação de servir começa sempre com o processo de receber. Então, é um estímulo, é um processo. Então, quando a gente começa a servir, a gente quer sim receber, quer lá um confete, quer alguma coisa, mas é um começo. Então, a gente tem que analisar se nesse estímulo, nesse começo, a gente querer um reconhecimento, o nosso orgulho não está falando mais alto, a nossa vaidade não está gritando dentro de nós,
o nosso egoísmo, né, tá lá dentro. Então, tem algumas frases que todos nós, acho que já ouvimos falar, por que certas pessoas, não vou fazer o bem não dá certo. Então, algumas pessoas, ou nós já falamos isso muitas vezes, eu fiz o bem e me dei mal. Como assim? Fazendo bem e a pessoa se deu mal? Não tem como isso. Mas quando eu falo fiz o bem e me dei mal, porque eu queria a gratidão como uma moeda de troca. Eu queria receber algum confete, eu queria que a pessoa ajoelhasse aos meus pés. Então não existe como fazer o bem e se dar mal. Então se a pessoa não corresponde à nossa ajuda, a gente logo trata a pessoa de ingrata. Ele não é digno da minha ajuda. De repente a pessoa não estava preparada ou para uma mudança ou para receber aquilo que nós demos. Nós nos irritamos e às vezes chegamos até a agressão física, né? Já vi pessoa até apanhar porque não agradeceu como que a pessoa queria. Então isso é muito grave, né? Outra frase que nós ouvimos: estou decepcionado na prática do bem. Ninguém corresponde. Eu faço bem sozinho, né? As pessoas não estão correspondendo. Mas o que eu quero aí, né? Eu quero aquela vaidade, aquele confete, né? Então não tem como o bem dar errado. Outra coisa, a miséria do mundo é tão grande que não adianta uma ou duas pessoas. Gente, o que adianta eu matar a fome de uma ou duas pessoas? Que adianta eu ir lá na penitenciária, tem 1000 detentos, vou salvar um? Que ótimo, adianta sim. Aquela história que todos nós ouvimos lá quando a gente era pequeno, do incêndio da floresta. A floresta pegando fogo e o passarinho ia no lago, pegava uma gotinha e levava, pegava uma gotinha e levava. Mas que adianta um passarinho com aquela gotinha de água? Adianta, talvez ele salvou algumas plantinhas, pode ter salvo algum ninho que estava no chão, alguma coisa esse passarinho salvou. Imagine se todos os passarinhos tivessem visto aquele e tivessem pego um pouquinho de água do lago. Então, essa não é desculpa, que a miséria do mundo é tão grande e eu não vou resolver. Outra coisa, nenhum necessitado me procura. Eu já ouvi falar que aqui na nossa cidade americana não tem nenhum necessitado. Tem sim, né? Cabe a gente pesquisar e não é só necessitado dos bens materiais. Alguma pessoa precisando do nosso ombro amigo, precisando nos ouvir, precisando de uma aula de reforço, precisando de alguma companhia. Então existe assim, então não é preciso o necessitado chegar até nós implorando. Cabe a nós pesquisarmos, né? Então tem aquela situação, né? Nós não damos nada, nós vendemos. E qual é o preço? A gratidão é a moeda de troca, né? Quando a pessoa não tem que ajoelhar aos nossos pés. Então é necessário numa situação dessa um treino, a gente treinar para que a nossa dedicação seja constante. Às vezes nós temos hora para praticar o bem. Eu pratico o bem toda segunda-feira na instituição tal, das 9 às 11 da manhã. Só pratico o bem. Não, o bem é para ser praticado a todo momento. O bem deve ser uma constante na nossa vida. Não devemos ter nem hora e nem dia para praticar o bem, é uma constante. Então, o que seria atitudes de bem? A lei também do bem, que nós já falamos, material que ainda é preciso. Afeto, compreensão, paciência, perdão, um ombro amigo, um ouvido amigo que faça parte da nossa natureza. A pessoa precisa só ouvir, às vezes ela não quer que a gente fale nada, só para a gente ficar ouvindo essa pessoa. Então que tudo vai ser tão espontâneo que a gente não vai nem perceber que está fazendo bem, aquilo vai ser uma constante na nossa vida. Agora nós vamos trazer essa recomendação de Jesus para os nossos dias atuais. Como estamos interpretando aí o fazer o bem sem ostentação? Então é normal hoje a gente ver as selfies. A pessoa vai fazer lá uma oferta, entregar alguma coisa, né? E tem a selfie. O benfeitor na frente aqui, com o celular. Essa pessoa geralmente está bem vestido, com roupa de grife e tudo mais. Deve estar cheiroso, né? A gente não sente o cheiro lá nas redes sociais, mas eles devem estar. E o beneficiado lá atrás, numa atitude assim, encolhidinho, né? E ele lá fazendo a selfie, a pessoa com muita vergonha. E às vezes as pessoas que recebem essa oferta são até obrigados a gravar depoimento. A pessoa não quer, ela está numa situação constrangedora. Já é muito constrangedor estar lá naquela situação, ter que receber algo. Então a pessoa faz essa atitude, né, de querer ficar fazendo selfie, coloca nas redes sociais e tudo mais. Mas o que nos leva a isso, né? O que leva a gente ter que fazer isso, ter que propagar tudo o que nós estamos fazendo? Claro, o bem deve ser propagado, né? Porque de repente a gente só propaga coisa negativa.
bem deve ser propagado sim, mas não à custa de humilhação das pessoas, de expor as feridas emocionais, de constranger. Há outros modos da gente propagar o bem, não é desse modo. Então há casos, no caso, se nós somos o benfeitor, às vezes a gente tem algum problema emocional. Às vezes a gente necessita desse exibicionismo. Eu preciso, para me autoafirmar, eu preciso lá sair na coluna social e tudo isso. A gente pode ter uma baixa autoestima, pode estar preso às opiniões dos outros. Então, até para fazer o bem, a gente deve ter o preparo, para a gente não acabar fazendo estragos, né? Como lá da esmola. Às vezes a gente acaba humilhando a pessoa, constrangendo, em vez de a gente fazer o bem, acaba até estragando tudo aquela atitude que nós estamos tendo de ajudar as pessoas. Então aí a gente vai colocar a regra de ouro, né? Faça aos outros aquilo que gostaria que fizesse a você. Eu gostaria que alguém me colocasse numa situação constrangedora, que obrigasse eu a fazer alguma coisa, né? Claro que não. Hoje a palavra tão falada é empatia. O que é empatia? Nos colocarmos no lugar dos outros. Será que eu gostaria de estar passando por aquilo, né? Claro que não. E ainda eu procurei qual será o antônimo de empatia. Se empatia é colocar no lugar dos outros. É muito triste, né? O antônimo de empatia, um deles é a indiferença. Nada pior que isso, né? A indiferença. Nós vamos agora citar 3 frases do Emmanuel sobre essa recomendação de Jesus. Fazer o bem sem ostentação. É muito profundo também. Aprendamos a auxiliar para que a nossa dádiva não se transforme em espinho envenenado às chagas alheias. De repente, o bem que eu estou fazendo à pessoa, estou cobrando ela. Olha o que você fez na outra encarnação, você está merecendo isso, você nem sabe o que vem pela frente. Então eu estou tentando fazer o bem estragando tudo. Não vale socorrer desesperando ou ferindo. Vamos lembrar do Consolador prometido. Ora, Jesus prometeu o Consolador prometido. Nós falamos que é o Espiritismo. Então, às vezes, a gente vai consolar a pessoa, fazer algum bem, acabamos desesperando ela, ferindo a pessoa. Então, não é por aí. A outra frase também, a última, é muito profunda. A fraqueza dos caídos hoje pode ser a nossa fraqueza nos embates da alma que a vida nos oferecerá no futuro. Hoje está tudo bem comigo, está um céu cor-de-rosa. Amanhã eu não sei o que vai acontecer comigo. A vida é muito dinâmica. Então amanhã a fraqueza que a gente condena naquela pessoa pode ser a nossa fraqueza amanhã. Então agora, para encerrar, nós vamos contar uma história que está na Revista Espírita de 1863. É bem interessante, chama-se Benfeitores Anônimos. Essa história aqui saiu num jornal da cidade, aconteceu na cidade de Nîmes, na França, e o jornal lá da região dessa cidade relatou um fato bem interessante, que o proprietário de uma casa, ele tinha permitido que o inquilino se mudasse daqui a um tempo, porque ele não tinha dinheiro para saldar a dívida do aluguel. Porém, o dono da casa mudou de ideia. Falou para o inquilino, não, você tem que sair hoje da casa, que eu não vou mais esperar você saldar a dívida, vai ter que sair hoje mesmo. E aí todas as crianças da família desse inquilino começaram a chorar na rua, desesperada. Nisso passou lá um cavaleiro, que eles falavam da Legião da Honra, nessa época na França. E viu toda aquela situação, ficou muito tocado com aquilo tudo e pagou o aluguel, tudo que devia, e foi embora. E essa família voltou a morar na casa, ficou muito satisfeita, enfim. Depois que o jornal noticiou isso, 3 dias depois, houve um violento acidente lá numa marcenaria, de um tal de senhor Marteau. Então acabou com a marcenaria desse senhor, ele não tinha nem como começar. Depois desses 3 dias aí, apareceu lá um carregamento de carretas, tinha madeiras, instrumentos de trabalho, tudo que o senhor Marteau precisava para recomeçar na marcenaria. Não se sabe quem que enviou essas 3 carretas. O encarregado do transporte que foi levar disse que não sabia quem era e não podia dizer quem fosse. Então o senhor Marteau ficou muito feliz, começou tudo de novo. Então, eu vou ler aqui uma frase que está na Revista Espírita que eu achei bem interessante. Fatos como os de acima relatados, as 2 histórias, provam que a virtude não está inteiramente banida da terra, como julgam os pessimistas, né? Muitas pessoas falam, não existe mais virtude, né? Existe sim, e muita.
E aqui ele fala, né, o benfeitor anônimo como aquele que não espera a morte para dar aos que não têm. Às vezes fala, depois que eu morrer eu vou dar tudo pro pessoal, tá? Aí, né, é um pouco tarde. É sem contradita o tipo de homem de bem por excelência, é personificação da virtude modesta, aquela que não busca aplauso dos homens. Então, fazer o bem sem ostentação é um sinal inconteste de grande superioridade moral. Então, aqui que está essa fé viva em Deus. Então, achei bem interessante essa história que aconteceu há muito tempo e ainda existe, sim, os benfeitores anônimos e por que não nós sermos benfeitores anônimos? Então, era isso. Agora nós vamos fazer uma prece. Então, mais uma vez, fechando os nossos olhos, agradecer por essa oportunidade de estarmos reunidos virtualmente para falarmos sobre Jesus, sobre as máximas de Jesus e que possamos fazer o bem sem ostentação, darmos atenção a todos esses nossos irmãos, darmos atenção a nós mesmos, nos amarmos, nos cuidarmos. Jesus abençoa todos nós, abençoa o nosso planeta, que passe por momentos delicados, que todos nós possamos ter muita paz, muita fé e que possamos permanecer firmes nos nossos propósitos de sempre fazer o bem, sempre melhorarmos, contribuindo com o nosso progresso e o progresso do nosso planeta. Que assim seja. Então, mais uma vez a nossa recomendação, que usemos máscara, álcool gel, nos cuidamos, que a pandemia ainda não terminou. E também curtir o nosso vídeo, dar um like lá no canal, compartilhar o vídeo. E assim nós agradecemos. Até mais.